poder sentar. Aleluia. Eu quero convidar para estar aqui nesta noite o pastor John Reis. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quantos que estão aqui não conhecem o pastor John Reis? Levante a mão. Quantos não conhecem? Quase todos não te conhecem, pastor. E não me conhece. E não te conhece. Pastor John Reis, irmãos, ele é um pioneiro na IDPB. A Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, aqui no Brasil, começou com esses homens. Pastor John Reis, ele foi presidente nacional dessa instituição. Esse homem aqui, vocês estão vendo, experiente, homem de Deus, seus filhos na igreja, tem filhos pastores, e este homem dirigiu essa igreja por alguns anos aqui, no Estado Nacional do Brasil. E eu convidei ele para estar aqui, trazer uma palavra para a família, e ele, de prontidão, ele aceitou. Ficamos de pé, vamos orar para a vida do pastor John Reis, nesta noite, para que Deus use ele para nos abençoar com a palavra. Senhor, obrigado pela vida do pastor John Reis. Pai, sou grato ao Senhor, ó Deus, por este homem que o Senhor levantou nessa instituição, ó Pai, como pioneiro, ó Pai, dessa obra. Pai, se estamos aqui é porque esses homens oraram por nós. Se estamos aqui como igreja, é porque esses homens, ó Pai, intercederam por nós, ó Pai, pela Tua obra, ó Pai. Se a IDPB Tavares hoje está aqui, é porque esses homens, ó Deus, foram usados pelo Senhor. No coração desses homens há um sonho de obras, ó Pai, um sonho de crescimento, um sonho de vidas, e o Senhor os usou. E por isso a obra do Senhor, ó Pai, ó Deus, no Brasil, fora do Brasil, tem sido feita, IDPB, porque esses homens foram tomados, ó Deus, com a unção do Teu Espírito Santo, ó Deus, por uma grande obra. Deus, que o Senhor toma este homem com a palavra, que possamos ser abençoados, ó Pai, ó Deus, como família, como servo do Senhor, através da unção que o Senhor já liberou o Teu servo. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe através do Teu servo. Amém. Pastor John Reis, fique à vontade. Pastor Nilo, muito obrigado. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque quando eu conheci esse homem, eu não conheci, era criança. O pai dele era seminarista da Escola Bíblica Central do Brasil, e é um homem de Deus. E eu acho que ele era pastor aqui. Meu pai, sim. 23 anos. 23 anos. 23 anos. Irmãos, é muita coisa que nós lembramos, né? Eu me lembro de uma colocação do seu pai. Ele falou para mim, nós na escola bíblica, naquela época, tivemos horta, criamos coelhos, tinha fábrica de blocos e chinelos e coisas assim para sustentar os alunos. E o Monilo estava responsável, o pai dele estava responsável pela horta. E eu estava tentando implantar novas ideias, usando o sistema de irrigação para a horta, para estender a vida da horta mais do que podia sem irrigação. E eu implantei um novo sistema, gastei muito dinheiro implantando um sistema e mandei plantar abóbora. A gente estava comendo muita abóbora lá, plantar abóbora para aumentar a escola bíblica para um ano. E eu viajei, né? O americano gasta mais tempo no ônibus e avião do que em casa. Então, quando eu voltei, uns 3 meses fora, toda a abóbora, menos uns 2 ou 3 plantas que estavam perto de onde um cano está quebrado, estavam mortos, ressecados. E eu fiquei furioso.
Desculpe, irmão. A gente fica furioso, sim. Estava descontrolado. Mas eu fui falar com o pai dele, falei, ele abaixou a cabeça, aceitou, e depois que eu falei tudo que eu tinha que falar para ele, ele disse, pastor, eu te respeito muito, que o que você me fala que está na Bíblia, eu aceito sem questionar. Mas eu sou homem do campo e esse sistema não funciona. Isso razão que nunca ele ligou as bombas e coisas assim para irrigar. Mas, irmãos, quanto de vocês, quanto de nós olhamos a Bíblia, puxa vida, maravilhoso, famílias abençoadas, pessoas curadas, pessoas libertadas. Funciona para os outros, mas não funciona para mim. Vocês estão me ouvindo? Se não pode dizer amém, pode dizer, eis-me aqui, está pisando nos meus carros. Pastor, Deus te abençoe, obrigado pela sua confiança em mim. É um privilégio de estar aqui com vocês. E eu gostaria que vocês façam um favor para mim. Isso aqui é a família. E não tem culto das crianças hoje. Então eu tenho uma pedida. Quantas crianças tem aqui de menos de 12 anos de idade? Levante a mão. Eu estou com medo que seus pais vão estar falando e conversando durante o culto. E eu quero que vocês sentem ao lado dos seus pais para vigiar, para eles não ficar falando durante o culto. Tá bom? Amém. Já está com os pais? Então vamos falar da família. Irmãos, é coisa que doloroso de falar demais, mas eu vejo uma família muito quebrada, muito problemática. E com a minha idade de adolescência, eu cheguei ao ponto de ter medo de morrer e medo de viver. Com 16 anos de idade, eu fui para a igreja com motivos errados. Eu estava procurando uma moça bonita para casar. Vocês não fazem isso, moça, moço, porque não é homem com homem e mulher com mulher, é homem e mulher. E nós vamos ver o plano original de Deus na Bíblia, que nós podemos verificar. Mas só para colocar, quantos de vocês estão na escola estudando? Levante a mão ainda, que estão estudando. Então, não importa a sua idade, não fique com vergonha não. Eu quero começar lendo o versículo 1 da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você tem sua Bíblia, pode acompanhar. Vocês que dependem dessas coisas aqui atrás, são preguiçosos. Você deve estar verificando se está na Bíblia e realmente o que está sendo dito. Então, isso é para ajudar os visitantes e quando não tem a Bíblia, mas a Bíblia deve ser o padrão de vida para você, se você declara que você é um seguidor de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, só uma sentença. Veja que fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. No princípio. Isso vem falando, mas onde veio Deus? Onde ele? Está vendo? No princípio, Deus. No princípio, Deus.
batalhei com isso muitos anos, porque eles vieram falando para mim que bilhões de anos e milhões de anos para as coisas acontecerem. Não vou falar com respeito a isso hoje, mas eu gostaria de referir para vocês, pode procurar no internet Monte Santa Helena, Monte Santa Helena, que é uma explosão de um vulcão nos Estados Unidos, que fez uma coisa que eles estavam dizendo, que um pedra desse tamanho de madeira petrificada. E eles disseram que levava milhões de anos para formar. Sabe que em menos de um ano, aquele monte explodiu, vulcão, e eles acharam pedras petrificadas desse tamanho, que os cientistas estavam dizendo levou milhões de anos a acontecer num ano. Então, nós não temos direito de questionar a palavra de Deus. Porque aqui fala que Deus falou 7 vezes. Deus falou, vamos fazer. Mas, irmãos, eu estou dizendo para vocês, o padrão de vida que Deus estabeleceu para o homem. Se quer pular para o versículo 24, aliás, eu quero ler mais um trecho, eu vou deixar vocês assentar, tá? Que nós temos em versículo 26, mas eu vou só ler de versículo 27. Então Deus criou o ser humano e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam frutíferas e multiplicaram-se. E enche a terra subjetando a terra. Deus domina sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os céus, sobre todos os animais que rastam sobre a terra. Amém. O que está falando? Deus criou homens na sua imagem. Todas as outras coisas têm um padrão de criação diferente. Mas Ele criou o homem na sua imagem, homem e mulher, Ele criou e falou para eles frutificar e multiplicar. Frutificar quer dizer de cultivar a terra. De cultivar a terra. Ou, imagina, seus ancestrais, 100, 200, 300 anos, 1000 anos atrás. Pode sentar, meus irmãos. Desculpe. Eles sobreviveram através de duas coisas: de caçar e coletar. De caçar animais para matar e comer, e coletar coisas, frutas das plantas, das árvores, que pode ver em versículo 28, Deus estabeleceu a dieta para o homem, e Ele estabeleceu isso bem no início. Mas eu gostaria de falar para vocês, as crianças que estão aqui, se você está ao lado dos seus pais, eu quero que você responda para mim. Uma coisa que eu faço com crianças onde que eu encontro. Não fiz isso aqui hoje porque eu não encontrei com uma criança para cumprimentar.
Mas quando eu cumprimento a criança, primeira coisa que eu pergunto à criança, não olhe para os seus pais, mas é uma pergunta que eu tenho para você. Eles olham para mim com medo, que vou fazer, um barbudo, fala com sotaque, assim, me perguntando essas coisas. Eu falo, eu quero saber uma coisa, não olhe para os seus pais, me responde no seu coração. Seus pais obedecem você direitinho? A maioria das crianças falam sim. Sabe o que está falando? Está dizendo que os pais não têm ensinado os seus filhos da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus, pode anotar isso. Os princípios da palavra de Deus são inalteráveis. Não pode mudar, não pode dizer, não, nós temos uma nova cultura. Né? Não podemos chamar mulher, mulher, não podemos chamar homem, homem. A sua escolha. Bobagem, meus irmãos. Deus estabeleceu a família para ser a família. Para vocês verem, se você tem ocasião para ir para o site osdiscípulos.com.br e adquirir um livro, Deus ama as pessoas atrapalhadas, você pode ver no primeiro capítulo uma história que o meu filho contou com o Espírito da maneira que eu comecei a vida, numa vida atrapalhada. Mas Deus é tão poderoso que com 16 anos de idade, dia 9 de dezembro de 1956, eu dobrei meu joelho diante de Deus, arrependi do meu pecado e recebi o batismo do Espírito Santo com Atos 2, versículo 38. Você pode examinar. É importante demais que recebemos Jesus, sejamos batizados e receber o batismo do Espírito Santo. E assim você está equipado para começar a vida cristã. Se não tem recebido o batismo do Espírito Santo, é o padrão de Deus que Deus estabeleceu para poder vencer, porque nossa educação, nossas vidas, se não tem treinamento nas Escrituras, se não tem treinamento na Bíblia, nós vivemos segundo nossos 5 sensatos: paladar, orfar, ouvir, enxergar e sentir. Então, e respirar. Então, gente, essas coisas são todos naturais, que nós temos um centro de raciocínio, que nós coletamos essa informação. Vai ser frio hoje, então vou levar um jaquete, ou vou me vestir mais agasalhado. Então, é desse tipo de coisa que nós estamos vendo pela expressão no rosto da pessoa, pelo o que nós ouvimos, se nós podemos gastar dinheiro, dependendo do saldo bancário, dependendo do que nós acreditamos. Mas eu estou dizendo para vocês que nós, como membros da família, o padrão que Deus estabeleceu não é democracia, não é repúblico, é reino de Deus. Aleluia. É o plano de Deus. E a unidade básica da família, do reino de Deus, é homem e mulher. Cada um tem seus papéis para cumprir. E é interessante aqui, e quando ele criou o homem, vamos para capítulo 2 de Gênesis,
versículo 18, você quer seguir, e fala a seguinte, versículo 18, que fala assim: então o Senhor Deus disse, não é bom para o homem estar sós, farei com ele uma aliada que lhe será semelhante, seu semelhante. Meus irmãos, o papel do homem e da mulher não é igual. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, que muitos anos, no último versículo desse capítulo, o penúltimo versículo desse capítulo, onde fala assim, com respeito pois por essa razão, versículo 24, o homem deixará pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornaram um só carne. Sem dúvida, isso significa que o homem deixa a casa dos seus pais e muda e morar junto com os sogros. Não é? Mas deixa os seus pais, unirá com a sua mulher. Onde vão morar? Onde eles vão fazer? Meus irmãos, isso é profundo demais para mim. Talvez não signifique nada para você, mas isso é profundo demais. Que o homem e mulher se unirá e torna-se um só carne. E eles vão estabelecer a sua patriarquia. A sua patriarquia. Não, mas eu quero ser um músico. Então, tá bem. Estabelecer. Não, eu quero ser um contador. Eu quero ser um empresário profissional, médico, enfermeiro, seja o que for. Mas o que eu estou dizendo para você, você não vai começar a sua carreira. A mulher tem a sua carreira e o homem tem a sua carreira, mas nós temos o privilégio diante de Deus, é o plano de Deus de frutificar e multiplicar. Oh, pastor, mas não queremos casar, nós vamos amigar. Eu vejo um motorista que está amigado com mulher para 8 anos, não frequenta mais a igreja, né? E fala que conhece a palavra de Deus, tem lido a palavra de Deus, mas quantas pessoas hoje em dia? Outro dia estava viajando longe daqui e eu encontrei com um homem casado que eu conheço desde pequenininho, igual eu, Nilo, e é uma coisa que interessante. Ele falou para mim, pastor, nós fizemos, desculpe gente, eu não quero ofender pela linguagem, mas eu falo muito rasgado, viu? Ele falou que nós não queremos ter mais crianças, então eu fiz uma vasectomia. Se você não sabe o que é, pergunta depois, tá? Mas, irmãos, desse tipo de coisa, nós não vamos ter filhos porque nós temos controle de natalidade. Sabe, quando eu tenho 4 filhos, criei 3 filhos, ainda tenho 2 filhos vivos que estão seguindo os meus passos, pregando o Evangelho aqui no Brasil. Eles poderiam muito facilmente voltar para os Estados Unidos. Eu estou aqui porque Deus tem colocado um chamado na minha vida e um amor para o povo brasileiro que não pode medir.
pode me ofender, pode me insultar, pode me ignorar, que a maioria das pessoas estão fazendo o oposto do que o seu pastor fez, estão ignorando o homem, que eu só tenho 35 anos, já tenho 120. Ok? Segundo Gênesis capítulo 6, versículo 3, eu posso contar com 120 anos. Agora, não tem que interpretar isso como doutrina, é uma esperança, é uma possibilidade. Mas, irmãos, o que eu estou dizendo para você, que nós temos o privilégio, né? Eu estou arrependido, porque essas coisas que eu falando com vocês, eu aceitei, engoli e aceitei essas ideias que não pode ter muitos filhos. Quando meus filhos nasceram, eu não podia saber, era homem ou mulher, antes que nasceram. Só ao nascer eu podia. Depois eles inventaram ou colocaram em prática uma coisa chamada ultrassom. Isso é muito difusado hoje em dia. Mas, irmãos, eu estou falando com respeito da família. Os princípios da palavra de Deus com respeito da família são tão profundos que a Bíblia, os escritores do Novo Testamento, no livro de Efésios, compara a igreja como o relacionamento entre o marido e a esposa. É muito importante de entender que os princípios da família valem a pena. Eu tenho feito muito trabalho no internet, no Instagram. Eu tenho lido o Novo Testamento 2 vezes no internet, no Instagram, e em português, e uma vez em inglês, com pessoas, e nós temos trabalhado para exatamente difusar e incentivar as pessoas a fazer uma coisa que nós chamamos de volta para as coisas básicas. Meus irmãos, as coisas básicas são isso, da família. Mas pastor, você não sabe tanto que eu não sei de cozinhar. Eu gosto de tocar flauta. Uma criança que vomita, não aguento. Meus irmãos, eu me lembro, pastor Leandro, meu filho, que é pastor da Igreja de Deus Pentecostal em Betim, uma das igrejas lá, Fonte da Vida. Ele estava na casa da esposa dele, e a primeira filha, que ela recém-nascida, e ela precisava flauta tocar. E o meu filho levantou, pegou a menina e trocou a flauta. A família, todo mundo escandalizado. O homem trocando a flauta da mulher, da criança. Sim. É porque ele falou para os demais da família, se eu participei na formação dessa criança, eu estou participando na criação. Amém. Das coisas boas. Amém. Não é quando é cheiroso e bonitinho, mas em todas as circunstâncias, quando está enfrentando a realidade da vida. A família é o segredo de sucesso, de prosperidade. Mas, irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês que é muito importante de entender. À medida que nós conseguimos de entender e colocar em prática os princípios da palavra de Deus em nossas vidas com respeito da família, isso é a medida que nós podemos contar na mão de Deus, a mão de Deus para nos prosperar. Isso não tira o fato que frutificar significava que eles tinham que trabalhar para caçar e colher e cuidar. E quando Deus, no capítulo 2 de Gênesis, Deus criou o jardim de Éden,
ele instituiu para o Adão ser responsável para a coleta, para cultivar, para cuidar das coisas. Meus irmãos, a ética de Deus na família é de trabalhar. A melhor coisa que você pode fazer, não deixe a sociedade impedir você de implantar princípios e éticos bíblicos na sua vida. A mulher trabalha, o lugar da mulher é em casa. O lugar do homem é de caçar e colher. Mas nós temos uma sociedade, o Brasil nunca fez isso. Nunca estiveram numa guerra, menos algumas centenas de soldados na Segunda Guerra Mundial, eles levaram. Mas os americanos tiveram guerra civil, eles tiveram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial envolveu a Alemanha e também envolveu o Japão. Então é muito fácil de ver famílias rasgadas por causa de morte, de ganhador de pão da família, muitas viúvas, muitos. Eles tinham que. Eu me lembro quando eu nasci em 1940, eu me lembro que eu estava vivo, e eu me lembro quando eu comecei, eles tinham racionamento de alimentação. Eu me lembro, uma das coisas que estava racionado era açúcar. Só podia pegar uma porção de açúcar por mês e tinha que servir para a família inteira. Eu me lembro desse tipo de coisas. Então, dessas coisas que me solidificar. Agora, eu tenho que. Posso fazer honesto com vocês? Eu não conheci meu pai. Eu achei muitos anos que era descendente de um índio, Cherokee. Muitos irmãos por aí eu tenho falado isso. Eu fiz um exame de ancestral, envolveu coisa da sua boca sendo testado. Eles verificaram que sou descendente de libanês, né? E meu pai nasceu na cidade de Beirute, no Líbano. E o teste ancestral falou que a minha família, do lado dele, 6 ou 7 gerações no Monte Líbano. Mas eu, criado pelo homem de olhos azuis, de cabelo louro, eu tinha um irmão de olhos azuis, cabelo louro, 2 irmãs de cabelo louro, e eu perguntava aos pais muitas vezes por que eles estão claros assim e eu estou do jeito que eu sou, igual muitos de vocês. Eu não entendi. Eu me lembro uma vez que meu irmão ficava irritado comigo, até furioso comigo. Ele virou comigo e disse para mim: meu pai não é seu pai. Eu achava que era. Chamava ele para. A minha mãe casou com ele quando eu tinha 8 meses de idade. E eu me lembro, não lembro quando ele nasceu, porque nasceu 2 anos depois de mim. Mas eu lembro quando as 2 irmãs nasceram, me mandaram de sair fora da casa, e eu podia ouvir a minha mãe gritando, e voltaram depois de ter uma menina. Eu também tenho uma menina, mulheres bonitas, lindas, e muito prósperos e abençoados. Meus irmãos, a família é tudo. E quando você não tem a família, é difícil demais. Depois meu irmão falou isso para mim,
eu estava viajando com meu padrasto num trem. Você sabe que anda de trem? Eu estava andando de trem com ele, e não é um trem mineiro, mas era de ferrovia. E ele estava, eu não sei porque eu estava só com ele, e nós estávamos indo para a cidade onde eu nasci. E eu perguntei a ele: meu irmão falou que você não é meu pai. Ele engoliu seco. Ele baixou a cabeça e disse: Johnny, meu nome é Johnny. Johnny significa Joãozinho, então eu uso John. Mas ele disse: Johnny, eu tenho criado você como meu filho. Para mim, você é meu filho, mas o fato é que você não é meu filho. Sabe o que eu fiz? Nada, aceitei. Vou embora. Irmãos, o que doeu demais, que quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, meus pais divorciaram. E meu padrasto chegou comigo e disse: as duas irmãs suas não podem vir comigo, mas seu irmão vai comigo e eu estou convidando você, apesar que você não é meu filho, se quer ir comigo, pode vir. Irmãos, pessoas acham que divórcio é nada, vocês não concordam. Sabe que a maioria da razão dos divórcios, incluindo infidelidade, é egoísmo, mentiras e manipulações. Mentiras, mentindo. Muitas pessoas mentem tanto que nem sei a verdade com respeito de si mesmo. Mas, irmãos, desculpe, ninguém está dizendo amém, né? Aleluia. Eu estou acostumando de novo com o mineiro, que o mineiro só escuta. Eu estou acostumado de aleluia, glória a Deus, está certo ou errado. Pode ficar chateado comigo. Estou falando, rasgando pano, falando a verdade para vocês. Depois desse divórcio, a minha mãe casou mais 3 vezes. E eu fiquei com ela, defendendo ela, dando ela razão. Meus irmãos, nós todos somos pecados. O livro do meu filho, capa é porque Deus ama pessoa atrapalhada. Realmente Ele ama todas as pessoas e não tem ninguém que é uma exceção de ser atrapalhado. Mas quando eu converti, como eu falei para você, eu comecei a realizar uma coisa, que eu era membro de uma família de Deus. E a família de Deus era tão grande que espalhava ao redor do mundo. E eu tenho me hospedado nas casas de muitos dos brasileiros, circunstâncias que eu tenho enfrentado, viajando de avião, viajando de ônibus, viajando de barco, de recreio, pregando o Evangelho, fazendo já de cavalo, de carroça, até de jegue. Mas, irmãos, o importante é que nós temos uma unidade que é importante demais. Eu tenho a família, meu filho está aqui, tem 2 filhos que estão aqui, tem 2 netas que estão aqui, 6 bisnetos que moram aqui, tem 2 netos que moram nos Estados Unidos, com 2
bisnetos que moram lá também. Mas, irmãos, a minha família é importante demais. Eu não sei que vocês podem lembrar que eu tinha uma filha que, se ela estivesse viva, teria uns 52 anos de idade. Ela faleceu de câncer. Casou e em menos de um ano morreu de câncer. Está sepultado em Lagoa Santa. Então, muitos brasileiros falam, mas você é mais brasileiro do que americano. Mas estamos aqui, Deus trabalhando, porque eu tenho uma convicção que nós, não o pregador, não os pastores, evangelistas, mestres e profetas e pessoas assim, mas toda a igreja tem a responsabilidade de espalhar o Evangelho para todas as culturas, e somente depois que nós temos feito isso, Jesus voltará. Tem muitas pessoas que ficam apavoradas, Jesus está voltando, estamos vivendo nos últimos dias. Sem dúvida, alguns de nós estamos vivendo nos últimos dias de nossa vida. Mas eu declaro que nós temos um grande desafio. Pegamos Mateus 24, Lucas 21 e em diante começamos a examinar isso, mas Mateus 24, versículo 14, que fala depois de uma série de sinais de terremotos e guerras e fomes e coisas assim, e esse evangelho será pregado para todos os povos, e aí será o fim. Meus irmãos, nós até agora não temos pregado o evangelho. Desculpa, eu estou rasgando o pano. Muitas pessoas, no lugar de crescer de igreja, no lugar de dedicar os seus recursos e seu tempo para ganhar os perdidos, têm dedicado o seu tempo a ter mais conforto, de ter mais coisas agradáveis. Nos Estados Unidos, 95% de dinheiro que está colhido na igreja está sendo usado para o conforto e benefícios das pessoas que estão frequentando a igreja, incluindo esses 5%, incluindo que eles fazem para viúvas e para órfãos. E muitas pessoas têm ideia que nós estamos evangelizando se estamos ajudando viúvas e estamos ajudando órfãos. Mas, meus irmãos, a família, a única razão é de ter orfanatos é porque a família não abre seu coração para incluir outras pessoas que não é seus filhos. Nós temos um grande privilégio de ter a bênção de Deus e a prosperidade de Deus em nossas vidas para poder acolher as pessoas que, seja o que for. Meus irmãos, eu estou frisando muita coisa que leva anos, horas e horas de conversar e discutir, dialogar. Mas é importante, meus irmãos, que eu estou com plena convicção que a palavra de Deus funciona se você pratica a palavra de Deus, se você decora a palavra de Deus, se fala a palavra de Deus, de memorizar a palavra de Deus. Mas a única coisa que prova é igual em pedagogia. Pedagogia, você pode estudar de tal maneira que pode passar uma prova e não simular os fatos de matéria. Mas você ralou, estudou, decorou e colocou as respostas, esqueça. Mas Deus tem outro padrão de vida. A família. Você disse, pastor, eu estou divorciado, estou com problemas familiares, eu tenho sido infiel, eu tenho praticado aborto. Eu estou dizendo para você que você pode sair do pecado, sair do mundo e chegar a se envolver com a família. Disse, mas como que é?
Se você é morador de rua, tem lugar no meio dos irmãos. Se você é órfão, tem lugar no meio dos irmãos. Se os irmãos não são egoísticos, são mais preocupados em ganhar almas do que... Então, irmãos, isso é um grande desafio, porque quando eu venho para o Brasil, eu venho como missionário. E eu só uso o título missionário para a pessoa que cruza as fronteiras cultural e idiomas para aprender. Quando eu cheguei aqui em 1976, não falava português. Eu estudava antes de vir, mas não assimilei a matéria. As 50 palavras que eu sabia, quando eu ouvi os brasileiros falando essas palavras, não entendi. Eu tinha que aprender de novo para poder colocar essas coisas em prática. E em 6 meses, eu estudei 6 a 8 horas por dia para poder aprender a palavra de Deus. E comecei pregando depois de estar aqui 6 meses. E um pastor falou para mim e nós começamos a entender depois de 2 anos. Mas, irmãos, eu estou muito empolgado com a palavra que transformou a minha vida. Eu já tenho experimentado o poder de Deus. Eu tenho visto os cegos enxergar, tenho visto os surdos ouvir, tenho visto o poder de Deus de curar os enfermos. E eu estou aqui declarando para você a palavra de Deus funciona hoje. Se você tem coragem de parar de citar os textos do médico, você tem tal coisa, não tem cura, você tem tal coisa, tem que tomar esse remédio o resto da sua vida. Porque não acredito que Deus nos deu poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e proclamar o reino de Deus. Não estamos aqui para proclamar as doutrinas do mundo. Nós estamos aqui proclamando o reino de Deus. Sabe o que significa o reino de Deus? Que é um reino e Deus é o rei. Reino de Deus. Deus está reinando. Como Ele está reinando? Através do seu Filho, que Ele veio, Ele morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai agora, fazendo intercessão para nós. Eu estou falando muitas coisas com respeito à família, e eu acho que é importante que nós colocamos em prática dessas coisas. Meus irmãos, eu não sei, eu tenho falado 15 minutos ou 1 hora, mas vamos entender o seguinte, eu vou contar uma experiência, porque o segredo de ter uma família cristã não é que você tem um passado atrapalhado, é que você, quando eu era pastor nos Estados Unidos, eu pastoreei a igreja 17 anos antes de vir para o Brasil como missionário e criei a minha família na igreja e eles todos concordaram comigo de vir para o Brasil e aprender a cultura. Todos os membros da minha família estão seguindo o exemplo da palavra de Deus, não porque eu sou tão perfeito naquilo que eu tenho, mas eu tenho andado com uma atitude de transparência, que eu sou meus filhos. Meus irmãos, você pode mentir e manipular seus filhos e levar eles você pode pensar que eles não estão vendo como você realmente há, mas a verdade é, eles podem falar, pai, mãe, o que você está dizendo é uma coisa, mas o que você está fazendo fala tão alto que eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Eles viram, eu me lembro que meu tio fumava constantemente e ele proibia gente de fumar. A gente catava
como se chama esses pedaços de cigarro na rua, e abrimos e enrolamos e escondemos e fumamos. E quando a gente era já adolescente, eles decidiram no dia de Natal de dar a gente um presente, e meu tio deu todos de nós um cachimbo para fumar. E meu primo, que é o mais novo, mais ingênuo, ele virou para que coisa, que bom, que é a primeira vez que nós estamos podendo fumar diante dos pais. Meus irmãos, a palavra de Deus funciona se você coloca em prática. Você disse, mas eu tenho sintomas. Não importa. Os sintomas, você acredita mais do que você acredita na palavra de Deus. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. O que Deus nos deu poder para pisar em serpentes, escorpiões, e nada nos fará dano. Então, você tem problemas de família e gostaria de saber se você se dedica a se aprofundar nos princípios da palavra de Deus. Eu sei que eu usei esse livro na minha igreja quando eu era pastor nos Estados Unidos, e nós escolhemos de fazer uma escola dominical baseado em assuntos que tratava, e convidei todos os casais de fazer parte comigo, de fazer um estudo de um livro que existe na editora Betânia, se você pode comprar no internet. A família do cristão é o Larry Christensen, e nós começamos a estudar este livro, que é baseado em matéria cristã, que tem mais de que 100 anos antes que o Larry Christensen viveu. Ele falava alemão e pesquisava literatura, e uma das coisas que ele falou de uma coisa que grudou comigo e profundamente tocou na minha vida. Ele disse para nós, nesse estudo que nós fizemos, e vocês podiam fazer se quiser, não sou dono da editora, mas pode adquirir esse livro. E uma das coisas que ele falou, eu quero divorciar porque eu estou infeliz. Mas vocês que estão tendo problemas conjugais, problemas da família, faz uma coisa, faz 2 papéis. Não faz a lista de coisas do seu cônjuge que você não gosta. Outra, coloca a lista de coisas que você gosta do seu cônjuge. Não importa quanto. A listar todos. Tá? Não lembro do meu aniversário, não me cumprimento, é muito fedorento, é uma coisinha, e diante é coisa demais que pode colocar. Então, enche esses papéis com todas as coisas. E quando tem tudo feito, pega aquele que você tem anotado as coisas erradas e rasga e joga fora, e não mostra para seu cônjuge. Mas as coisas boas, focaliza nessas coisas. Amém. E à medida que você pode focalizar nas coisas que são positivas. Mas pastor, o que eu faço quando tem questão de infidelidade? A única razão que Jesus admitiu que é possível de ser divorciado é por causa de infidelidade não arrependido. Você não arrepende de infidelidade porque foi pego no infidelidade, mas é porque você tem coragem de admitir que foi infiel e pede perdão e espera que Deus dá no seu coração, no seu cônjuge, de perdoar e restaurar seu casamento. Irmãos, eu vivo minha vida vivendo, acreditando as pessoas que têm
a segunda chance, ou quinta chance, e Deus tem recuperado, Deus tem restaurado, e Deus tem feito a família, meus irmãos. Não é que você tem que voltar e eliminar, cancelar e negar os filhos que tiveram antes, mas você tem que dizer, daqui em diante, nós vamos ter uma família erguida sobre os princípios da palavra de Deus. Aleluia! Família é tão importante. Eu creio que hoje à noite pode começar uma nova fase. Aleluia! Eu vou contar, durante esse estudo, tinha várias mulheres na igreja que o marido não quis nada a ver com a igreja. Tem esse aqui? Não falaram ainda. Então, nós ensinamos para as mulheres que seu obrigação de não abandonar o Evangelho, mas coloca seu marido ou coloca a sua esposa na prioridade da sua vida. Então, nós colocamos isso e uma das mulheres que ela fazia, era uma mulher fiel, era mais envolvida na igreja, mas o marido não quis nada com a igreja, um desviado, detestava as coisas de Deus e ela sempre tratando ele, tentando ganhar ele, convidava ele para ir para a igreja, nunca quis. Outra vez ela ir para a igreja. Qual o dia do culto aqui? Quarta-feira? Quinta, terça. Quinta. Ele não quis ir para a igreja na quinta, mas ele chegava tarde. Então fazia a jantar dele, tudo pronto, só tinha que esquentar e ele podia comer. E ela foi para a igreja, lá e ele era nesse caso, eu conheci esse homem pessoalmente, porque ele trabalhava para uma empresa de manutenção de piscinas e ele cuidava a piscina da minha casa. Pastor tinha piscina? Tinha. Então, ela estudando essas coisas, ela contava. No lugar, ele gostava de corrida de carro, mas detestava, e gostava de pescar. Eu não gostei de pescar, mas ele decidiu, eu vou com você para os corridas de carro. Eu vou com você para pescar. Eu não vou pescar com você, mas eu vou com um livro, sento no barco com você quando você está pescando. E ele ficou, calma lá, o que eu vou fazer? Como que é? Então, um dia, no lugar porque a pessoa que faz manutenção da piscina tem acesso no quintal atrás para entrar, tratar a piscina e ir embora. Mas no lugar de fazer isso, ele bateu na porta. E eu atendi a porta bem cedo. E o que é? Eu quero saber o que você está fazendo com a minha mulher. Acho que eu estou. Eu falei, mas o nome dele era João. Eu disse, mas João, o que é? Eu não assustei. Ele disse, não, mas a minha esposa está fazendo com todas essas coisas que ela está indo comigo para pescar, ele está indo para os corridos comigo. No lugar de ir para a igreja no domingo, ela peça autorização se eu posso ir para a igreja, eu tenho que autorizar, se eu não autorizo, ela não vai. E ela era um dos líderes na igreja. Então, eu falei, mas o que é? O nome dela era Bárbara. Ele disse, esse negócio está me atingindo. Sabe o que ele fez? Ele começou a dificultar a igreja com ela. Não passou muitos dias,
Isso aconteceu poucos dias antes que eu larguei aquela igreja para mudar para o Brasil. Ele converteu, recebeu o batismo do Espírito Santo na vida. Em poucos meses depois disso, eles matricularam numa escola bíblica para ele ser treinado para o pregador do Evangelho. Aleluia! Princípios da palavra de Deus altera a vida. Isso não é uma fórmula para todo mundo praticar, mas procure de entender, segundo a palavra de Deus, e ser guiado pelo Espírito Santo na sua vida, e você vai conseguir de ter um lar de felicidade, um lar de bênção, de prosperidade, um lar que vocês podem criar seus filhos no temor do Senhor. E isso é importante demais. É importante que nós entendamos que a palavra de Deus funciona. Estou repetindo isso porque, meus irmãos, o maior problema que nós temos é que frequenta a igreja achando esse prédio aqui é a casa de Deus, mas você é a casa de Deus. Amém. A igreja é você, a sua família, o jeito que vocês tomam suas refeições. Se tomam suas refeições com todo mundo com um iPhone, um telefone na mão, ou com um cara correndo para um outro, nós temos uma vida tão corrida hoje em dia, talvez não podemos tomar todas as refeições juntos, mas pelo menos uma vez que nós sentamos na mesa, nós estabelecemos a critério, a hierarquia da família, pai da família, mãe da família, filhos se submetendo. Achei uma coisa linda demais que veio da Igreja Católica aqui no Brasil, que as pessoas de famílias mais antigas, quando chega com os velhos, com os pais e mães e avós e bisavós, eles chegam dizendo: bênção pai, bênção mãe. Acho lindo demais. Não sei, muitas vezes talvez não é sincero, não é genuíno, mas é um princípio muito importante. Se você quer ser prosperado, entre os 10 mandamentos, mandamento número 7 é de honrar seus pais através desse princípio, aquela brincadeira que eu faço com as crianças, de Efésios capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, é que se a criança se honrar seus pais, não importa a sua idade. Eu tenho 85 anos de idade, eu tenho que honrar meus pais. E as minhas maneiras de honrar meus pais, isso promete que Deus faz uma vida longa. Aleluia. Não tenho certeza quantos dias que nós vamos viver, mas podemos viver todos os nossos dias sabendo que nós estamos dedicados a seguir o princípio da palavra de Deus, de ser batizado no Espírito Santo, de andar no Espírito, de produzir o fruto do Espírito e evitar de produzir as obras da carne. A maioria das coisas de televisão, de coisas de música, são incentivando coisas de obras da carne e não fruto do Espírito. Eu tenho uma mensagem que eu prego comparando a águia com o urubu. Eu não sei que vocês, eu garanto que vocês todos têm visto um urubu, mas bem poucos têm visto uma águia. Mas comparando, e eu preguei essa mensagem para o pastor Montefusco, na igreja dele em Manaus, e ele disse: pastor, eu falei que namoro não é uma ocasião que você pode ser a sós, beijando e passando a mão de uma outra. A família é que vocês é mais voltado para se manter puro. E um irmão
que me chamou para a segunda vez para pregar essa mensagem na igreja dele, nos Estados Unidos. E ao terminar a segunda vez que eu preguei a mensagem, uma das filhas dele chegou comigo e disse: pastor, eu quero apresentar o meu marido. Nós casamos alguns meses antes e eu quero dizer para você, pastor, vocês sabem a primeira vez que eu beijei meu marido? Eu disse: não, eu não sei. Ela falou: no casamento. No casamento nós beijamos pela primeira vez. Irmãos, princípios da palavra de Deus são totalmente contrários da sociedade no qual que nós vivemos. Mas se queremos uma vida abençoada e prosperando, sadia, nós precisamos praticar os princípios da palavra de Deus. Amém. Eu tenho muito mais que eu podia falar. Eu me coloco à disposição quando quiser. Eu volto a falar outras ocasiões, porque eu não fiz certo mandando eu começar essa igreja, mas eu, a pessoa que visei de começar essa igreja. Isso é um outro discurso para dar, mas vocês são fruto desse trabalho. Vocês são meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos e diante, pastor Cruz, pastor Nilo e não sei quem mais que tem passado aqui nos últimos 40 anos, mas Deus abençoe vocês. Vamos colocar em pé. Eu quero abençoar a família. Meus irmãos, por favor, não quero envergonhar ninguém, mas verdadeiramente, se você precisa alguma ajuda, filhos pródigos, casados, casamentos rasgando, problemas de saúde, seja o que for, eu declaro, creio que Deus é Deus que cura e liberta. Os demônios são expulsos do nome de Jesus. Se você precisa algo de Deus, não importa o que é, eu não vou envergonhar você, mas vem aqui na frente e nós vamos orar. Se não tem ninguém, está tudo perfeito, vou entregar para o pastor Nilo, mas se você, Deus está tratando com você, vem. Amém. Vem. Amém. Meus irmãos, Aleluia. Glória a Deus. por favor, responde a voz de Deus. Aleluia. Você precisa Ó, de Deus Espírito fazer Santo as de coisas. Deus. Em nome Você de tem Jesus. filhos pródigos, filhos problemáticos, drogados, viciados. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos quebrando as cadeias do maligno agora em cima da família. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora tem obreiros nessa igreja? Então, levante a mão, obreiro. Também. Escolha uma dessas pessoas para orar. Homem com homem, se possível, mulher com mulher, se possível. Mas não importa. Pode, se não tem, pode homem, pode orar com mulher também. Não tem problema. Aleluia. Está vendo? O maior problema na igreja, o homem é rebelde.
não é que não quer obedecer a esposa, mas ele não quer saber. Ele quer um churrasco, um pecanha na brasa, um cervejinha e esse tipo de coisa, um jogo de futebol ou alguma coisa para se divertir. Mas a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem é de você ser tratado pelo poder de Deus na sua vida. Pastor Nilo, vem cá. Irmãos, na audiência, levante as suas mãos e espete na direção desses pessoas que estão aqui. Se vocês que estão aqui não têm que falar alto, mas vocês que vieram aqui especificar nas suas palavras por que você está aqui. Casamento, filhos, saúde, seja o que for. Declare, eu venho aqui para o poder de Deus operar na minha vida. Amém. Amém? Fala isso. Deus, eu estou aqui, fala. Não fica preocupado, alguém vai ouvir. Não importa. Fala para Deus. Fala para Deus. Glória a Deus. Agora, vamos todos levantar nossas mãos diante do céu e clamamos a Deus. Pai, eu coloco diante de ti todas as pessoas, mulheres, homens, obreiros, que estão aqui orando. Nós estamos oramos atualmente, apresenta aqui a vida de Deus nessa família, nas mãos, cura, transforma, a alma e o espírito. A gente não sabe o que é, mas você não sabe, só conhece o coração. Derrama o teu poder com a vida, até ser religião, Pai, o poder, derrama o teu poder. Está com raiva, fala de glória, sua glória. Eu vou colocar no poder. Eu quero ficar. Aonde você vai derramar? Loucura de pessoas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o pastor João Reis. Em nome de Jesus. Que você, meu irmão, minha irmã, guarde no teu coração esta palavra. A família, ela precisa do quê? Da palavra de Deus. A família, ela precisa de cumprir, como foi pregado, os princípios da palavra de Deus. Amém? A família que cumpre os princípios da palavra de Deus, eles são abençoados. Amém? Eles prosperam. Porque Deus, Ele é um Deus o quê? Família. Não tenha dúvida disso. Deus é um Deus família. Aleluia. Continue orando para a tua família, clamando para a tua família. O testemunho que nós ouvimos aqui de uma esposa sábia. Olha o testemunho. A mulher sábia edifica o quê? Sua casa, seu lar. E a louca faz o quê? Destrói. Como foi pregado. Talvez o seu esposo não é cristão, mas seja uma mulher sábia. Amém? Ah, minha esposa, pastor, também não é crente. Seja um homem sábio. É a sabedoria. Tenha sabedoria na tua família, para que ela seja o quê? Edificada. E sabedoria se adquire em quem? No Senhor.
Aleluia. Busca a sabedoria de Deus. Vamos aplaudir Jesus, a família de Deus. Aplaude, aplaude, aplaude nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a sua família seja abençoada, que a sua família seja um lar edificado na palavra, na presença de Deus. Depois você vem dar o testemunho desta mensagem, o que você aprendeu e está aplicando no seu lar. Eu tenho certeza, se praticarmos a palavra, como foi pregado, a palavra funciona. Olha bem, ela funciona. Há poder na palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.